dar aula, ser professor, Aham. né? Aí você tem lá prostituição, consultoria e coach. Depois disso a gente tem influencer, né? Então, E tudo isso junto, né? Influencer, coach, é onde eu tô hoje. É onde você. eu tô hoje, né? Então, hoje eu Mac. sou... Eu já tô passando por todas Com- elas, né? como é- Eu É assisti mesmo? essa série 6 vezes e foi a série que mais me ajudou nesse processo de passagem da minha mãe. No meu Instagram, @Mackenzie, eu já botei um trechinho da série que fala sobre meditação. Legal. Esse trechinho fala assim... Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. E eu tô aqui hoje com o Edson Mackenzie, o cara que criou a primeira plataforma de vídeos do mundo antes do YouTube existir. Tô mentindo? Não, você não tá mentindo. Escritor, palestrante, consultor, conselheiro, o cara é autor também do livro O Pitch Perfeito, a gente vai contar aqui a história dele. Dançarino, mergulhador. Dançarino, como é que é? Bate mergulhador. palma, assovia. É isso aí. Subia chupacana, esse é que a gente faz. Isso aí. Meu irmão, brigadão. Irmão, prazer, Saulão. Que prazer estar aqui, cara, falar com você no Rainmaker. E, pô, obrigado por esse título aí de ter feito chover. Me senti um pajé agora aqui. Você é um Rainmaker, um pajé do empreendedorismo. Simbora. Quem é Edson Mackenzie? Cara, carioca, pai da Sofia, um polímata, cara cheio de ideias. O que é polímata? Polímata é uma expressão que é uma aglutinação de duas palavras, né? Poli de muitos, né? Mate, que vem do grego, que é de unidade, de matemática, por exemplo. Então, e mate significa unidade de conhecimento. Então, alguém que tem múltiplas unidades de conhecimento. Eu gosto de estudar, eu sou um tarado por estudar. Legal. Então, generalista? Eu acho que ele é mais profundo que o generalista, porque o generalista ele tá sempre pincelando em muitas coisas, né? Então o generalista ele acaba sendo superficial em muitas coisas. Tá. E o polímata ele realmente se envolve com muitas coisas. Não é que ele quer saber de tudo, ele quer saber de muitas coisas bem. Então, não dá para dizer que ele é um especialista, porque não dá para ser especialista em muitas coisas, mas também não dá para dizer que ele é um generalista. Então, eu gosto de estudar, cara. Basicamente é isso. Eu me divirto estudando. Pô, agora Gui, eu vou dizer que eu sou um polímata. Vou parar de dizer que eu sou generalista, porque polímata é muito mais bonito. Um polímata lifelong learner. É isso aí. Tá aí. Essas palavras em inglês, quando a gente fala a palavra em inglês, eu acho bonito, assim. Dá aquela sensação de ser verdade. Dá, não dá? Dá. Cara, e você, tá nesse mundo aí de inovação há muito tempo. A tua plataforma, ela é de que ano? Eu comecei a empreender em 98, Tá. né, quando eu tinha aí meus 17 anos. Meu primeiro CNPJ eu abri em 2000, que foi uma empresa de tecnologia ligada à área de audiovisual. Por isso que eu brinquei aqui com o Guilherme, que eu sei porque a gente está mexendo. Abri aqui para ver quando estava a cápsula do microfone. Então tinha produtor. Fez a croquete. Fiz o croquete antes da gravação. E depois o Videolog.tv nasceu em maio de 2004, comigo e com o Ariel Alexandre, mas tinha outros sócios, mas o Ariel era o grande idealizador do projeto, eu estava lá só acompanhando, estava na mesa junto. E o YouTube, que é o principal concorrente mais conhecido hoje, nasceu em fevereiro de 2005. Então vocês criaram mais ou menos um ano antes do YouTube surgir. 9 meses de gestão. 9 meses. 9 meses. E o que deu esse projeto? Cara, deu muita coisa legal, assim. A gente desenvolveu uma série de tecnologias, a gente estimulou a comunidade de produtores de conteúdo do Brasil. Hoje é mais fácil a gente olhar para o YouTube e ver que ele tem um monte de gente produzindo conteúdo para o YouTube. Naquela época, o YouTube era só gravação da televisão. Então, era o lugar onde você gravava as coisas da televisão e jogava lá. A gente já era essa comunidade. Então, um monte de gente hoje que faz sucesso na internet começou no Videolog, começou com a gente lá. Então, eu acabo tendo... me sinto parte de todo esse ecossistema de produção de conteúdo do passado. E, além disso, a gente desenvolveu a primeira ferramenta de transmissão de vídeo, vídeo streaming on demand, em alta definição. Então, a gente tem uma série de conquistas ao longo do tempo e, principalmente, ter começado a cavar esse mundo de startups antes dele começar. Sim, 2004, cara, isso aí era mato. A nossa audiência deve ter nascido em 2004. Exatamente, exatamente. E aí, você levou esse projeto até que ano? Entre indas e vindas, é engraçado falar disso porque as pessoas acham que a pandemia da Covid-19 foi muito ruim, né?
mas é porque chegou mais forte no Brasil. Mas em 2008, 2009, a gente teve uma pandemia de gripe suína, Sim. H1N1, que ferrou muito o mercado internacional. E como naquela época a gente não tinha um mercado tão aquecido de internet como a gente tem hoje. Eu lembro que eu ia para os Estados Unidos em 2008, 2009, eu ficava admirado de ver outdoor de empresa de internet, sabe? Então, essa coisa. E eu achava... E o mercado do Brasil não era assim. Então, todos os nossos investidores, pessoas que aportavam dinheiro na gente, né, em marcas, eram agências gringas. Então, elas seguraram dinheiro. Então, foi uma crise muito pesada. E depois, assim, a concorrência com plataformas como Facebook, Google foi muito pesada no final de 2014 e em janeiro de 2000. Mas o que ferrou mesmo a gente foi o preço do dólar. A gente, por exemplo, não tinha Amazon no Brasil nessa época. Tá. E o nosso servidor era todo... A gente migrou de vários servidores. A gente começou na Clique 21. Depois a gente foi para a Oi Internet, duas empresas que não existem mais. Da Oi Internet, a gente foi para o UOL. A gente fez toda a parte de vídeo do UOL por 5 anos. E depois a gente foi para o R7. A gente fez a parte de vídeo do R7, foi lá por muito tempo. E o dólar era 1,98, 1,90, e a gente já calculava o dólar em 2,40. Bons tempos. Eram bons tempos, mas a gente tinha como premissa o seguinte: o dia que o dólar bater mais do que 2,20, a gente tem que repensar todo o nosso modelo. Entendi. Porque eu gastava $40 mil por mês de servidor. Então o custo era servidor, o resto era peanuts. Naquela era 400 terabytes de dados por mês, cara, falando em 2010. Imagina o YouTube hoje. Então, numa época que a gente tinha 30 milhões de usuários de internet no Brasil, a gente tinha 12 milhões de usuários inscritos. Então, era assim, tipo, 30% da internet brasileira passava por a gente. Caramba. Então, era muita coisa. Então, a gente teve que fazer uma reengenharia. Quando o dólar começou a subir, eu falei, cara, tá na hora de tirar, porque você tem uma ideia, assim, a gente tinha de custo operacional por mês entre 350 e 400 mil reais. E o nosso faturamento, ele na reta final, ele estava em 250, 280 mil reais por mês. Então, todo mês eu tomava 130, 140, 150 mil reais de prejuízo. Eu brincava que eu queimava 2 Corolla naquela época, né? 2 Corollas por mês. Eu falava, vou comprar um Corolla e vou botar fogo nele, só para saber vocês vão saber qual que é a minha sensação. Mas, enfim, faz parte, muito aprendizado. Acho que o maior de tudo isso foi, cara, eu sou preto, gordo, favelado, filho de imigrante nordestino. Posso falar disso para você tranquilamente hoje, de uma série de coisas e quanto que eu aprendi naquela época. É isso. Eu acho que essa é uma boa cultura que eu não sei se é só das startups, mas que eu aprendi com as startups, é que assim, a tua empresa, você já me disse, ela quebrou. Mas não dá para dizer que deu errado, né? Exato. A gente no Brasil tem muito essa questão de quando uma empresa quebra, acho muito por conta do Código de Defesa do Consumidor, você que é advogado, pode falar, doutor startup pode falar bem isso aqui, porque o Código de Defesa do Consumidor culpa sempre a empresa, então o cliente tem sempre razão. E aí a empresa, se ela der errado, a legislação culpa o empreendedor na física. Por exemplo, as pessoas não entendem a diferença por que tem aquele limitada no final da empresa? Sim, né? Ninguém entende por que aquilo. Você que está em casa, quando você tem lá uma empresa limitada, significa que a responsabilidade daquela empresa é limitada ao seu capital social. Então, se aquela empresa tem um capital social de 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, significa que aquela empresa, o máximo que ela pode ser responsabilizada é o tamanho do seu capital social. Agora, se aquela empresa que tem um capital social de 100 mil reais faz um acordo, tipo 1, 2, 3 milhas agora, sim, tá na moda, milhões de reais, aquela empresa, hoje os fundadores são responsabilizados pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação na física, então no patrimônio na física. Então, a gente tem problemas jurídicos hoje em relação ao negócio que culpam o empreendedor. Por consequência, quando uma empresa dá errado, o empreendedor é que mais se ferra no Brasil. Nos Estados Unidos, em outras economias, uma empresa ela é como se fosse uma entidade. Quando aquele negócio dá errado, ele fecha, tudo que aquele negócio passou, ele fecha junto. Sim. O risco da atividade. Que foi meu problema. Quando eu como diretor executivo, CEO da empresa, quando a minha empresa quebrou, eu assumi a responsabilidade na física. Então, quando na reta final, eu já estava com $500 mil de passivo na física, além do da empresa. Então, foi difícil pra caramba me recuperar em 2015. Eu estava com uma filha pequena naquela época. Então, mas enfim. Então, a gente tem esse problema jurídico de legislação que acaba atrapalhando diretamente, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que estar aprendendo a lidar com isso. Hoje, a gente tem mais instrumentos. Hoje, a gente já tem o MEI, que já é claramente as pessoas eu tenho MEI e ninguém quer fazer contrato comigo. Justamente por conta disso, que você não pode ser responsabilizado na física de acontecendo. Eu tenho uma Eireli.
Por que as pessoas não querem fazer negócio com a Eireli? Por conta dessa questão jurídica. Se todo mundo tivesse um advogado como amigo, ia entender, ia ter uma vida melhor, né? Ia. Mas por que as pessoas não gostam de advogado, cara? Cara, é uma cultura brasileira de que o brasileiro não planeja. Então, como o brasileiro não planeja e o advogado, que é o meu estilo de advocacia, é consultivo, é antes do processo acontecer, ele não contrata o advogado. Sabe quem é o meu melhor cliente? Quem já se lascou. Entende? É sério, porque aí esse cara, quando ele vai montar uma nova empresa, tipo você vai montar uma nova empresa, você vai ligar para o advogado. Na hora. Invariavelmente. Sempre. Você já sentiu essa dor. O brasileiro Eu tenho uma lista de um monte de advogado com confiança. Então é uma questão cultural nossa. Então quando o cliente começa assim, não, eu já tive o problema e tal, eu sei que ele vai contratar, eu sei que ele entende a importância do nosso serviço. A resposta direta é essa. É preventivo, né? É preventivo, só que o brasileiro não gosta de fazer prevenção, o brasileiro gosta de fazer tudo atabalhoado, etc. e tal. Então, cara, advogado está na prioridade dele, 110 ali na lista dele. Então, ele não contrata de início. E aí, cara, Videolog 2015 você fechou, hoje você está aí com um livro escrito, com consultoria, com palestra. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu acho que tem uma lista de profissões que tem que fazer antes de passar fome. Né? A melhor de todas elas é vendedor. Aí tem um monte de profissão ali, aí algumas são, sei lá, dar aula, ser professor, né? Aí você tem lá prostituição, consultoria e coach. Depois disso a gente tem influencer. Né? Então, e tudo isso junto, né? Influencer, coach... É onde eu tô hoje. É onde você. Eu tô hoje, né? Então, hoje Mac... Eu já tô passando por todas elas, né? Começa na prostituição ou pulou? A gente depende do cliente. Mas, enfim, então hoje eu tô lá, né? Hoje eu tô fazendo essas coisas. Então, quando minha empresa quebrou, eu falei, e aí, vou viver de quê? Então, a primeira coisa que eu fui fazer é dar aula. Comecei a montar curso, comecei a dar aula. Então, e aí depois que você vai fazendo isso, né? Aí quando você entra no LinkedIn, não tem desempregado. Né? Sim. A pessoa... Open to network. Tem isso agora? Tem, fica na foto. Eu pensei que era consultor, mas Open to Network é muito bom. Vou pensar nisso. Isso é Open to Network? Eu já tinha visto isso aí, eu não sabia o que era isso. Em busca de emprego. Muito bom, muito bom. Então não tem desempregado no LinkedIn. Não tem. Aí eu passei depois que eu fazia isso dando aula, eu comecei a fazer consultoria, né? E também dar palestra no meio do caminho. E aí depois eu fui trabalhar em Masters e-Commerce Brasil, como VP de negócios e parcerias. Eu saí de lá para trabalhar com um amigo meu nos Estados Unidos, que eu sempre quis trabalhar para empresas americanas, então eu nunca quis morar fora do Brasil. Eu já morei fora, mas nunca quis trabalhar numa empresa fora do país. Eu sempre quis trabalhar em empresas gringas, trazendo elas para o Brasil. Que eu gosto muito de um negócio chamado soft landing, que é quando você quer expandir sua operação para um país, você precisa ter apoio local. para receber aquilo. Então eu fiz esse trabalho de soft landing, foi legal. Acabou que o negócio não deu muito certo, que eles acabaram optando ir para Israel e não para o Brasil. Aí eu fui trabalhar... O que será, né? Nas reuniões com os gregos, ele fala, tá, mas e aí? Eu falava, olha, se eu falar a verdade, vocês não vão querer vir. Se eu mentir, eu não vou estar fazendo o meu trabalho. Então, vou optar por falar a verdade. Eles me contrataram para falar a verdade e os meus relatórios fizeram com que as empresas não quisessem vir para cá. E foi legal, enfim, foi uma ótima experiência. Depois fui trabalhar na Bossa Nova Investimentos, eu fui o primeiro contratado da Bossa Nova, fiquei lá até a venda para o BMG, depois voltei para a consultoria e fui contratado pelo The Venture City. Trabalhei 3 anos nos Estados Unidos, também para o Brasil, atendendo empreendedores brasileiros nesse fundo de investimento global. Então foi legal por conta disso. E agora estou de volta estruturando uma nova operação de um fundo de participação. Massa. Pode contar dessa nova operação? Posso. Uma parceria com o João Kepler, que é um grande empresário, empreendedor, apresentador, influencer, coach. Nessa lista que você colocou, ele está em todas. Quase todas. Tem umas ele já não precisa mais, assim. Essa não precisa mais. Né? Mas aí eu vou lá e faço no lugar dele. Entendi. Me lembrou um vídeo da Anitta com a dançarina dela, mas depois eu conto esse vídeo. Então, começamos estruturando um family office para ele, mas a gente fez um desenho tão legal, ele tinha uma ideia tão bacana na cabeça que virou esse fundo de participação / Venture Builder, chamado Equity Fund. Que show. E, cara, o pitch perfeito, o que é isso? Então, por conta desse meu trabalho de workshop, treinamento e lidar com a Bossa Nova, eu acabei, e também participei de movimentos voluntários com o Startup Weekend, eu passei a escutar muito pitch. Então, eu comecei a perceber vários erros que as pessoas cometiam. Então, eu acabei lançando um curso online de pitch, e para montar o curso online, eu tive que montar uma apostila. E a apostila ficou tão legal que eu evoluí a apostila para um livro. E acabou que ia lançar antes da pandemia.
acabei segurando, porque a pandemia, fiquei no medo de lançar ou não lançar. Aí, na pandemia, eu revisitei todo esse material e vi que era super necessário, lancei em 2022. Foi incrível e agora vai ser a segunda edição pela editora Gente. Então, estou bem feliz. Que legal. Com essa segunda edição, revisitar essa edição. Foi ótimo. Então, é um guia prático para captar investimentos e vender seu negócio. Que fala? Faz o pitch do que é o pitch perfeito. Ele é um guia prático. Não, assim, o que o pitch perfeito tem que ter? Ou quais são os principais erros que os empreendedores cometem? O pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história do seu negócio. Show. Essa foi a última coisa que eu escrevi no meu livro, aplicando o método que eu ensino lá. Se eu reaplicar o mesmo método em cima dessa frase, eu vou dizer para você que o pitch é uma forma de contar a história do meu negócio. Se eu reaplicar a mesma ferramenta que eu ensino no livro, eu vou dizer para você que o pitch é a história do meu negócio. Então, o que acontece? É uma ferramenta onde você consegue agrupar as informações para que você consiga manter seu objetivo e direto, sem necessariamente ter que ficar falando horas e horas explicando aquilo, utilizando uma série de ferramentas, como, por exemplo, a copy, que é para você... Sim. A copy é uma forma de você construir artigos e conteúdos que estimulem a pessoa a executar alguma ação. Então, para quem está acompanhando a gente, que gosta de produzir conteúdo para a internet, eu digo sempre que você tem que produzir conteúdo na metodologia do Sérgio Malandro, que é do IE. Que é entreter, inspirar, educar ou informar. Pô, eu já tinha visto aquelas métricas piratas, que é o agora o do Sérgio Malandro é nova. Eu adoro o Sérgio Malandro, eu vou falar Se liga aí, Sérgio Malandro. Entreter, Entreter, inspirar, educar ou informar. Tudo que eu faço, ou eu estou entretendo, ou eu estou informando, ou eu estou educando, ou eu estou inspirando. Se eu não estou fazendo nada disso, eu estou fazendo as pessoas jogarem o tempo dela fora, e não é isso que as pessoas querem de mim. Pô, que show. Pitch serve só para startup? Não, cara, todo mundo. Acabei de fazer meu pitch para você. Exatamente. Todo mundo tem que saber fazer pitch. Advogado tem que saber fazer pitch. Tem que fazer, porque na verdade o advogado ele precisa saber fazer o pitch, senão ele não consegue fazer os negócios, porque o advogado ele é chamado para fazer a mediação de conflitos entre ambas as partes. Claro que não necessariamente de conflito, mas fazer mediação de ambas as partes. Se você não consegue resumir em um artigo, em um texto, de maneira clara, que ambos consigam compreender, você não consegue executar um contrato, você não consegue escrever um contrato. Sim. O contrato é um pitch, né? Então você tem os termos, o juridiquês ali. Escrito em juridiquês. Porque convencionou-se que para se jogar no campo do direito, você precisa falar uma língua. Lembra do Cavaleiro do Zodíaco, que você levava o cara para um outro mundo para competir? Isso, gente, é quem já foi professor raiz. Professor raiz tem todas as analogias possíveis e imagináveis para ficar uma ideia. Mas essa é da década de 80, você nem sabe quem é, né? Pô, cultura muito popular brasileira, pop. Então, o Cavaleiro do Zodíaco é isso. O cara jogava ele para um ambiente diferente para você poder... que é onde ele tem, onde é um campo neutro. Né? Então, o juridiquês é um campo neutro. Né? O problema do juridiquês, na verdade é o seguinte, né? Eu acho que o problema do direito, do advogado, é do Dom Pedro, não é nem do advogado. Né? Que botou ele para ser doutor por excelência. Pô, fez graduação, já virou doutor. A questão é que do advogado, que eu percebo, é que a figura do advogado ele sempre foi presente como um conselheiro dos líderes na tomada de decisão. Só que era um conselheiro que não tinha sangue nobre, que é o meu caso. Né? E eu acho que a gente tem que entender a diferença entre o conselheiro e do pobre de estimação. A gente tem muito... Eu conheço muita gente rica e tem muita gente rica que tem um pobre de estimação, né? Que é aquele cara que tem muito potencial, né? Que tem um conhecimento das ruas, da vida, da periferia, e que pode acrescentar para a nossa vida. Tem gente que valoriza isso. Mas tem muita gente que por exemplo, muito artista anda com a sua entourage, né? Com seus acompanhantes. Sim. Ali. E o advogado, ele sempre teve essa função muito... E a monarquia fez com que, não, cara, esse cara tá aqui comigo, ele tá comigo. Ele é meu fechamento. Para dizer que ele é meu fechamento, dá um título de doutor para ele. Ele tá na corte comigo aqui. Tá na corte. Por que ele tá na corte? Porque ele é doutor. Então, Mas você falou uma coisa interessante, que eu falo isso muito para os advogados, que é o papel do advogado conselheiro, que lá nos Estados Unidos é muito comum, você morou lá, né? O cara, ele é counselor, ele tá sentado ali no C-level, ele obviamente traz o conhecimento jurídico, mas ele tem a visão de negócio. Isso está começando a surgir em alguns advogados aqui no Brasil, e eu, por ser empreendedor, por ser economista, eu prego muito isso. Eu falo assim, cara, a gente tem que entender de negócio, senão a gente vira técnico. A gente é o técnico em lei, técnico em juridiquês. Essa não é a nossa função.
pode ser uma função de uma parte dos advogados. Mas eu quero sentar numa mesa como counselor, como um conselheiro que tem um background jurídico, mas que, porra, como eu faço, que olha bem para startup, que olha bem para investimento, para um monte de coisa. Por que você acha que as pessoas elas não conseguem olhar hoje, não só o advogado, mas o RH? Tem gente que acha que o RH é só para emitir vale transporte e refeição. Cara, eu acho isso um absurdo, entendeu? Porque uma empresa feita de pessoas, sim, cara. E se você não gerencia as pessoas, esse negócio não vai para lugar nenhum. Acabou. Então, por que as pessoas não entendem que elas precisam aprender a pedir conselhos, em especial para os advogados? Cara, eu vou te falar do ponto de vista do advogado que eu conheço, que é o que eu conheço. Nós somos formados para ser técnicos. Nós somos formados para fazer concurso público. Nós somos formados para decorar lei e decorar jurisprudência. Então, pega um problema XYZ jurídico. Os nossos professores da faculdade é assim, o que está na lei, o que diz o STJ, o que diz o STF. Porra, se eu decoro o que diz o STJ, o que diz o STF, eu não penso com a minha cabeça. Você está entendendo? Eu fico só decorando e me atualizando. Isso aí, meu irmão, não precisa nem dizer que a inteligência artificial faz muito melhor. Então, a gente não tem um treinamento que seja inclusivo. Vou te dar um exemplo da economia que eu fiz também. Na economia, graduado no UNB, uma das melhores universidades do país. Não tem mercado financeiro, não tem matemática financeira, não tem bolsa de valores, não tem nada. Então você vira um técnico, entendeu? Mas que não conhece do mundo aí de fora. Um técnico operacional. Operacional. Né? Como é que você, como empreendedor, vai pedir conselho nesse nível que você quer para um técnico? Entendeu? Então eu acho que boa parte disso está nessa formação. Se a gente consegue agora fazer o pitch, se vender como esse conselheiro, eu acho que você, empreendedor, pediria fácil esse conselho. Com certeza. Assim, todos os advogados que eu tenho acesso e que eu converso são advogados preditivos. É né? isso. É isso. Então, que fazem um tipo de... praticam a doutora Ana Paula Bellinger, que é a minha advogada, ela fala que meu escritório é uma boutique. Nós somos um escritório personalíssimo. Isso. Então, quer dizer, ela me liga para tá tudo bem? Como é que você tá? Às vezes eu posto alguma coisa na internet, ela vai e comenta. Então, é um tipo de acompanhamento preditivo. E você, quando você tem... Por exemplo, eu tenho um médico, né? É a mesma coisa. Os médicos, eles estudam para ser técnicos ali na letra da lei ali do que a literatura médica fala. O meu médico, que é o doutor Guilherme Takassi, beijo, doutor Takassi, sigam DR Takassi na internet, inclusive, ele fala o seguinte, cara, que quando eu fui conhecer ele, a consulta dele para mim era muito cara na época, né? E aí eu fui recomendado, eu fui nele como última instância. Fui na última, era meu STJ, recomendado por uma grande amiga minha, a Patrícia Menegotto. E eu nunca gostei de médico, porque eu sempre fui muito gordinho, e aí assim, mas meus exames estavam todos lá na média. Eu ansioso, antes de chegar lá, ele mandou fazer um monte de exame de sangue, tirou um monte, estava com raiva, 15 potes de sangue, eu cheguei lá, assim, já tinha lido tudo, eu falei, doutor, vim aqui contra gosto, porque eu confio muito na Paty, ela falou que eu tinha que falar com você, desculpa, não gosto de médico, não acho legal, acho que vocês são tudo uma corda, não sei. Ele japonês. Eu cheguei nesse nível com o cara, eu não estava irritado. E eu abri aqui o exame, olha aqui, tá tudo certinho aqui, ó. Tô tudo dentro da média. E aí? Me fala agora você. E aí? Qual que é a tua? Essa consulta cara pra caramba. Ele japonês, pegou, Então, seu Mike, só um minutinho. Aí ele pegou o código, entrou no site lá, digitou o código, baixou o PDF, jogou o PDF numa planilha, extraiu todos os dados. Só um segundinho. 10 minutos digitando, ele... Então, os seus dados aqui estão todos dentro da média. Né? Só que o tipo de medicina que eu pratico, com base na Ayurveda, na medicina japonesa, é uma medicina que a gente entende indivíduo, como uma pessoa só. Aqui é uma média da população. Na minha opinião, a população está doente. Logo, se você está dentro da média, logo você está doente. Por que eu sei que você está doente? Tá vendo esse dado aqui? Esse dado aqui está certinho, está dentro da média. Mas esse dado, comparado com esse dado, com essa fórmula aqui, está dando -8. Está dando -8 significa que você está 8 níveis abaixo de onde você tinha que estar. Então, logo... E ele começou a falar e eu fui diminuindo na cadeira, ficando com vergonha do que eu tinha falado para ele. Hoje ele é meu... Eu não consigo ficar mais de 3 meses sem falar com ele. Assim. Eu ligo para ele, eu não sinto nada. E aí, doutor? Como é que você tá? E aí, chama de Gui. E aí, Gui? Como é que você tá? Beleza? E ele me manda mensagem. E aí, meu irmão, como é que você tá? E tal. E assim, eu tenho necessidade de falar com ele. E é engraçado que o primeiro remédio que ele me deu foi
Foi um áudio vibracional e pisar na terra. Primeiro diagnóstico. Caralho. Primeiro remédio que ele me deu. Ele, ó, vai lá, ó. Escuta isso aqui. Tô te mandando esse áudio aqui para você fazer uma meditação e 2 vezes por semana você tem que pisar na terra. Pelo menos por 20 minutos. Vai caminhar na terra. Eu, tá, e o remédio? Ele, não tem remédio, é isso aqui. Caramba. Aí eu, tá, quando que eu volto? Ele, volta daqui a 3 meses. Aí eu voltei. Aí ele falava, depois ele falou, ó, legal, agora o seu próximo passo é fazer sauna e deitar num tapetinho de infravermelho. Eu fiquei assim, é porque eu gostei dele. Era a tua última instância também, né? E aí eu comecei a melhorar, cara. Perdi 35 quilos já com o cara. Caramba. Tô super me transformando e ele vai me orientando, assim, tipo... eu gravei um podcast com ele e assim, né? Eu fiquei, cara... Eu não consigo mais ficar longe do cara. Porque é isso, porque ele olha pra mim como um ser humano. Ele não olha pra mim como um número. Como um ser humano único. Único, né? Quando eu tô com as minhas individualidades, com os meus riscos, com os meus conflitos, com a minha loucura. Então, é assim. Massa e ele fez um demais. áudio pra mim, cara. É o áudio que eu uso até hoje. É personalizado. É um áudio personalizado. É uma vibração para meditação, né? E é um áudio que... E assim, ele também me entregou um gráfico dos ciclos. Ele falou, olha... daqui a 10 dias você vai ficar doente, você vai sentir assim, você vai sentir não sei o que lá, você vai ter um período de baixa, fica tudo bem, depois de 5 dias vai acontecer isso aqui. Ele me mostrou um gráfico de como é a minha saúde. É mesmo, e aconteceu. Até agora, cara. Tô te falando, tô com um cara já tem 3 anos, assim, e não é. E é isso, Que porque incrível, é personalíssimo, cara. entendeu? Que incrível. E é a mesma coisa com os advogados, a mesma coisa com Sim. quem... Quando você se presta a ter um serviço personalíssimo, as pessoas passam a valorizar. Hoje para mim, a consulta dele, nossa, eu pago rindo, porque é igual quando o pessoal que está de casa compra roupa, você vai comprar uma roupa ruim, não compra uma roupa boa. Se você não comprar uma roupa boa, você usa 3, 4 vezes, o negócio estraga, esgarça e joga fora. Você compra uma roupa boa, você não precisa ter um monte de roupa boa. Você tem uma calça boa, uma camisa boa, um blazer bom, cara, tá tranquilo. Você vai render, vai te ajudar, entendeu? É isso, é uma coisa boa. Isso tem muito a ver com mentalidade, né? Mentalidade de abundância, você começa a enxergar as coisas assim, né? Pô, não, coisas melhores, vão trazer coisas... comprar coisas melhores, vou parar de economizar a economia burra, né? Vou trazer coisas... pessoas, aí eu trago isso para pessoas que eu sei que você gosta de falar, né? Eu falei uma vez aqui, e fui muito atacado, eu disse o seguinte, que negócio pequeno ele tem que contratar gente boa. É o que mais tem que contratar gente boa, é o negócio pequeno. Aí os caras, não, mas o negócio pequeno não tem dinheiro. Eu falei, por isso mesmo. A diferença que um cara sênior vai fazer num negócio pequeno é absurda. Agora, se você for olhar a contratação pelo menor salário, bicho, você vai continuar pequeno para sempre. Eu tenho uma dica para as pessoas que querem contratar pessoas boas, ainda muito pequena. Faz uma proposta. Fraciona a pessoa. Então, vamos lá. Você quer contratar um funcionário de R$10 mil por mês. Logo, aquele funcionário, R$10 mil para ele ficar full time na tua empresa. Então, ele vai trabalhar 20 dias para você e vai te custar R$10 mil. Logo, a semana dele custa R$2.500. Se você só tem R$2.500, fala assim, cara, eu tenho R$2.500. Quanto você consegue trabalhar para mim? Cara, consigo trabalhar para você um dia por semana. Tá ótimo. Porque esse cara vai fazer em um dia, ele vai fazer muito mais do que muita gente faria em um mês inteiro. Então, exatamente, você está certíssimo. Então, me critiquem também, me ataquem também, que eu concordo com esse pensamento. E agora tem uma linha de Executive as a Service, né? Que é essa linha aí que você está falando. Cara, contrato um executivo, um pedaço dele, as a Service, ele vai prestar serviço para você, para outras empresas. Eu achei isso sensacional, descobri tem pouco tempo. E se você faz um pitch bom do seu negócio para esse executivo as a Service, ele vai te entregar mais do que você está contratando, porque ele vai se envolver com a tua operação. Aí ele vai querer um equity do teu negócio, vai se envolver mais e, de repente, vocês estão casados e sócios. Quem sabe? Quem sabe. Isso é uma outra estratégia que você pode fazer, que é contratar pessoas com equity da sua empresa. Porque se você tem um negócio, você pode, por exemplo, entender qual é o valor do seu negócio e você quer contratar um profissional que vai te custar 120 mil, 130 mil reais por ano. Ah, mas o salário que você pode pagar é só de 50 mil reais por ano. Complementa o salário da pessoa com equity da sua empresa. Você pode fazer isso também. Perfeito. Faça um contrato de vesting, contrate um bom advogado para fazer esse contrato e está tudo resolvido. E aí tem que explicar para ele o que é tag along, drag along. Exatamente. Cláusula de cliff. Exatamente. Deixa eu aproveitar. Tenho bons amigos advogados, tá vendo, né? Qualquer coisa, deixa indicação aí pra galera. Isso é ser polímata, você tá vendo? Não é que eu entendi de jurídica, eu sei do que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando. Se você não sabe o que eu tô falando, contrate um advogado para saber. Então, isso é ser polímata. Se eu quero entender um negócio, eu me aprofundei. Eu sei do que tá acontecendo. Eu não posso
Eu não posso atuar como advogado. Primeiro, que eu não tenho licença. E segundo, porque eu não tenho habilitação a este ponto. Mas eu consigo conversar com advogado. Muito bem. Da mesma maneira que eu consigo conversar com designer, da mesma maneira que eu consigo com desenvolvedor, no mais alto nível. Porque isso é ser polímata. Eu tenho muito conhecimento nessa área. Show de bola. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de advocacia para fazer o jabá dos nossos patrocinadores. Miquilis Tavares Advocacia Empresarial, que faz acontecer o Rainmakers, assim como a Facilite Contabilidade Digital. A Facilite abre seu negócio de graça. Aqui entra no chat, no WhatsApp da Facilite, vou deixar aqui na descrição. Entra em contato com eles que eles vão abrir o seu negócio de graça e vão te dar uma consultoria, primeira consultoria de graça também. Lembrando, curte, compartilha, comenta se as lições do MEC aqui estão te ajudando de alguma forma. Manda para alguém que você acha que precisa assistir ou ouvir. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve no Spotify e ajuda a gente a crescer. Então, e mais um pedido. Se a gente falou alguma coisa que te interessou, que você achou que foi uma frase legal, comenta essa frase. Pronto. Porque é como se a gente estivesse fazendo um minutes aqui, um resumo da apresentação. E comenta essa frase, fala as coisas pra gente. E também escreve aqui no chat de onde você está acompanhando a gente, pra gente saber de onde você é também. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Por que Rainmaker? Eu queria fazer... Eu tinha um outro projeto chamado Dr. Startup Cash, que era voltado para startups nessa linha educacional, informacional. Conversando com as pessoas aqui, como você, como conversei com o seu parceiro Kepler, o Seabra e outros desse universo, eu entendi que, na verdade, o que era mais rico do que o educacional era conhecer a história das pessoas. O que estava por trás das pessoas. Então, entender como que você quebrou, o que isso te trouxe, etc. E aí o branding do Dr. Startup Cash não cabia mais, tá? Só que eu não conseguia achar um novo nome. Passei 6 meses para achar um novo nome, até que eu estava no Web Summit e eu vi um gestor de um fundo lá falando sobre o que os fundos estão passando em termos de inteligência artificial, que não sabe o que vai acontecer. Não é no próximo ano, é daqui a 6 meses. E aí ele finalizou assim: "We are not weather forecasters, but we look for rainmakers." Que essa frase está aqui. Eu falei, cara, essa frase ela é tão foda, eu adoro frase. Essa frase ela é tão foda, tão foda, tão foda, mas ainda não veio o brand. Aí umas 2 semanas depois eu falei, cara, é Rainmakers o nome do podcast. Muito bom, cara. Porque eu quero conversar com pessoas que fizeram chover. Isso é interessante você falar, porque uma coisa que eu acredito muito é que muita gente pede pela chuva, mas não sabe lidar com a lama. Pô, aí... Elabore. Elabore. Desenvolva. É isso, assim, as pessoas podem olhar para você e falar assim, nossa, eu quero ter um podcast. Nossa, que legal, quero fazer isso. Mas não sabe o perrengue que você passa, vai num evento, o que você está acontecendo, o que você pensou e chamar um Gui para vir aqui, organizar. Não sabe investimento que é, não só de tempo, de dinheiro, uma série de coisas. Então as pessoas elas querem colher os resultados, elas querem algumas coisas, mas elas não sabem lidar com as consequências e com os problemas que aquilo pode gerar. Entendeu? Genial, então, perfeito. Assim, a gente tem que saber pedir pela chuva, mas tem que aprender que a gente vai ter que lidar com a lama. Exemplo, eu tenho um amigo que trabalhava com tecnologia, o sonho dele era ter um restaurante, uma pizzaria. Ele trabalhou, juntou dinheiro, guardou dinheiro. Cara. Um dia ele abriu uma pizzaria. E eu fui lá na pizzaria dele. E ele falava que, meu sonho é um dia vocês chegarem na minha pizzaria, chega lá, eu tô sentado, a gente vai abrir um vinho, vai comer uma pizza. E um dia eu fui no restaurante dele, ele sentou na mesa, eu falei, cara, você realizou seu sonho, velho. Tô feliz pra caramba por você. Olha que máximo, cara. Eu tô aqui na sua pizzaria, comendo uma pizza, tomando vinho contigo. Do jeito que você visualizou. Do jeito que você visualizou, cara. Que incrível. Aí ele falou assim, mas ninguém me contou que há 2 horas atrás eu tinha que estar limpando a caixa de gordura para poder abrir. Eu, como assim? Ele, cara, é isso mesmo, assim. O funcionário não estava aqui. Se eu não metesse a mão na caixa de gordura lá para limpar, a gente não ia abrir hoje. Se eu não chego mais cedo e compro carvão, não sei o quê... Então, assim, tem uma série de... Então, é bonito ver essa foto aqui da visualização, mas ninguém me contou que eu ia ter que meter a mão na caixa de gordura. Mas essa é a vida como ela é do empreendedor, né? Essa moda do empreendedorismo, eu acho isso muito bacana, porque há 10 anos atrás a gente só tacava pedra no empreendedorismo no Brasil. No empresário. Teve novela que o empresário era vilão, fugia de avião dando banana. Exatamente. Então, essa valorização que vem com uma moda do empreendedorismo e tal, eu acho isso muito bacana. Mas tem esse lado que é perigoso, que as pessoas acham que é só glamour. E meu amigo, essa história que você contou, todo
Todo empreendedor, todo empresário tem a sua caixa de gordura. Eu tenho a minha caixa de gordura. Literalmente, eu já tive uma cafeteria em shopping. Eu já tive um domingo que eu estava numa festa junina com a minha... Na época era namorado, não era nem casado ainda. Eu tive que sair da festa junina porque a caixa de gordura do shopping, que era na frente da minha loja, aí o esgoto entupiu. E estava vazando esgoto no corredor do shopping na frente da minha loja. Como é que você come com cheiro de esgoto? Eu tive que largar tudo e ir para o shopping para ir atrás de uma fossa. Então, cara... Esse é o que a Globo não mostra, né? Isso que a Globo não mostra. Isso é que a Globo não mostra, mas é o que você falou, você pede chuva, mas você tem que saber lidar com a lama. É isso aí. Né? Perfeito, cara. Como é que é quebrar? Qual que é a sensação? O que passa na cabeça? Como é que fica o peito, o estômago? Tem uma música do Rapa que é chamada O Silêncio que Precede o Esporro. Que é um disco, na verdade, né? O Silêncio que Precede o Esporro. Que é o meu disco preferido da vida. Tem várias músicas lá, né? Que eu, quando toca, me energiza. E, cara, é muito ruim, né? Você vive uma sensação de luto. Literalmente luto. Se você já perdeu alguém, você sabe que é a sensação de luto. Primeiro a negação, depois a raiva, depois o medo, a angústia, até a aceitação. Então é muito ruim, cara. E é isso aí, cara. Você se sente... E o pior de tudo, cara, você se sente um impotente. Se sente derrotado, você né? passa muito tempo com um sobrenome. A sua empresa é seu sobrenome. Saulo da Michelis, Saulo do Rainmakers. Sabe assim, aquela empresa passa a ser teu sobrenome. A gente aprende assim. Sim. E de repente aquele negócio não tá mais. Cara, é igual você perder alguém que você ama muito, sabe? Cara, faz um exercício agora pra você tentar entender o que eu quero te dizer. Assim, fecha os olhos agora. Fecha assim, bota a mão no coração. Lembra de alguém que você ama muito, assim, que é muito importante na sua vida. Alguém que você assim, mataria por essa pessoa. Mataria ou morria por essa pessoa. Agora imagina que essa pessoa não está mais aqui entre a gente. Como você se sente nesse momento? Entendeu? Como você está se sentindo? É essa sensação de ter quebrado, cara. Foi exatamente isso. Agora, qual é o lado bom? Essa pessoa está aí. Porque tudo tem um lado Quando bom. acabar o podcast, por favor, mande uma mensagem para essa pessoa que você lembrou. Sabe essa pessoa que lembrou? Pode não estar falando com ela um tempão, mas manda mensagem para ela. Oi, cara, lembrei de você. E pede desculpa. Pede desculpa, que é bom também. Pede desculpa não pela pessoa, mas por você. Porque para você precisa de pedir esse tipo de desculpa. Né? E às vezes todo mundo comete erros, comete vacilos, entendeu? Sim. E às vezes a gente erra com as pessoas sem saber, cara. Às vezes a gente erra. É engraçado que a gente vive num momento hoje onde você faz com as pessoas... Por exemplo, eu cheguei aqui e brinquei com o Guilherme aqui, que é com o Gui do cabelo dele. Né? Falei, cara, adorei seu cabelo, cara. Porque meu cabelo é igual ao dele, só que por conta da minha profissão, do meu dia a dia, eu não tenho tempo de cuidar do cabelo para ficar com o cabelo igual ao dele. Mas a pandemia... porque ele não trabalha, ele não faz nada, daí tem tempo de ficar. Ele fica atrás da câmera, pode ficar exatamente, assim, né? Mas na pandemia, eu meti um cabelo igual ao dele. Meti até uns dreadzão louco, cara. Foi muito louco. Porque eu não precisava aparecer em lugar nenhum. Então eu consegui fazer o cabelo que eu sonhava, mas na pandemia. Acabou a pandemia, eu tive que cortar, que não dá, cara. Cada dia num lugar diferente, não dá para ter. Então, eu acho que essa aqui é a questão como um todo, sabe? É a gente conseguir fazer e estar... Então, eu tô falando isso porque eu brinquei com o cabelo. Vamos supor que ele tem um problema com o cabelo dele, né? Eu brinquei, fiz uma brincadeira com ele aqui. Que ele tenha achado ofensivo. Mesmo eu não tendo falado nada que fosse ofensivo, ele vai levar assim, caramba, cara, isso aqui, ele vai... Sim. E aí ele vai começar a cultivar na cabeça dele um problema comigo que eu não faço ideia. Aí um dia eu vou encontrar com ele de novo, vou falar com ele, ele vai virar a cara pra mim, ou então vai começar a falar mal. Aquele Mackenzie, um babaca. Pô, escroto, cara, preconceituoso. Lá, nem me conhecia já. Nem me conhecia, veio brincar comigo no meu cabelo, cara. Entendeu? Então a gente vive num tempo hoje onde a gente tem uma geração que não sabe mais lidar com frustração, cara. Não sabe lidar com problemas. E aí essas pessoas cultivam coisas no coração dela e elas começam, às vezes, e elas estão sendo empoderadas a cada dia mais para falar coisas contra você que você não faz ideia. Né? E faz ideia. Hoje, quando eu encontro alguém na rua, eu falo assim, eu tive uma mentoria com você em 2012. Primeira coisa que eu falo, cara, me desculpa, eu fui babaca com você, me perdoa, cara, desculpa. Não, poxa, já teve gente assim, cara, você foi um escroto, você foi um babaca, você falou isso, mas tudo que você falou aconteceu. Então não estava errado, né? Então, assim, hoje eu tento ser um cara muito acessível, amigável com todo mundo. Posso dar o depoimento que
Obrigado. Mas porque eu entendi que a forma que eu era no passado não é mais factível, não é mais possível, não é mais aceitável. E as pessoas precisam entender que eu sou um homem de 42 anos que nasci no século passado e fui educado por pessoas do século retrasado. Então, quer dizer, eu nasci no século XX, fui educado por pessoas que nasceram no século XIX. Eu fui educado por pessoas que foram educadas por pessoas do século XIX. E hoje eu lido no século XXI. Então a gente precisa... E eu lido com pessoas mimizentas, muitas vezes, ou pessoas que... Até isso que eu acabei de falar pode ser contra mim. E tava gostando dele até agora, falou que eu sou mimizento. Entendeu? Mas as pessoas não sabem lidar com frustração. Vou te dar um exemplo claro do que eu quero te dizer. Vai lá. Minha filha vai fazer 9 anos e ela faz balé. E ela... Cada dia que dança, balé, desculpa, ela faz dança contemporânea. Ela já vai brigar contigo, porque você isso, chamou errado. Porque eu falei isso outro dia, ela já falou, ela faz jazz e dança contemporânea. E ela é muito boa dançando. E a professora dela de dança vai dar, agora no espetáculo do final do ano, deu um quadro só para ela. Então ela vai ser solista em um quadro num espetáculo. Que show. Show, né? Mas quando você pede a chuva... Lama. Cara, dobrou o custo, né? Que você paga. Quem tem filho sabe que tem que pagar para dançar, né? Paga roupa, paga o espetáculo, paga o ingresso para você assistir, né? No cinema é bonito você ver seus filhos dançando, mas na praia você gasta dinheiro. E aí, conversando com a mãe dela, falou, não, isso aqui... E a mãe dela, porque dobrou o preço, começou a reclamar, porque ficou caro, não sei o quê, ficou... Minha filha foi lá, pegou ela... Minha filha faz miçanga, faz pulseira de miçanga. Ela foi, pegou a caixinha dela de miçanga e começou a fazer pulseira loucamente. Aí eu falei, filha, por que você tá fazendo tanta pulseira? Ela, pai, eu quero muito dançar... Tem 8 anos, vai fazer 9. Quero muito dançar e escutei a mãe falando que vai ficar caro e eu não quero dar problema para vocês. Quero conseguir o máximo de dinheiro possível para poder pagar o espetáculo. O coração partiu, sangrou. O que você falaria nesse momento para sua filha? A resposta automática é, não, filha, não precisa se preocupar com isso que eu vou dar um jeito. Então, é o sistema 1 e o sistema 2, que o Daniel Kahneman fala. Respirei fundo e falei, muito bem, filha, parabéns, pode continuar fazendo o que vai ser necessário, sim. É bem isso, por isso que eu falei a resposta automática, mas a resposta que eu gostaria de dar é essa. Aí eu falei, se dedica, filha, continua, porque você vai conseguir. E ela tá lá, loucamente, fazendo pulseira, vendendo. Empreendedora. Fazendo o dinheiro dela, entendeu? Obviamente que eu já paguei o espetáculo, claro. No final ela vai descobrir que não precisou. Mas ela se esforçou para fazer aquilo. O que tá por trás é a lição que vai ficar para ela. Porque ela é uma criança privilegiada. Eu falo isso para ela sempre. Ela falou, eu sou privilegiada. Ela é privilegiada porque ela tem um teto, ela é privilegiada porque ela come o que ela quer todo dia, ela é privilegiada porque ela estuda numa escola bilíngue, ela é privilegiada porque ela tem pais que conversam com ela, e muitas pessoas não têm isso. Que, teoricamente, isso deveria ser o básico. O básico. As pessoas não têm, entendeu? E aí, eu tô fazendo com que ela seja, quando alguém fala que ela é linda, ela fala, eu também sou esperta, corajosa. Além de linda e sortuda. Ela é a resposta padrão dela. Eu já, por vezes, quando eu posto ela na internet, falo, eu sou esperta, corajosa, além de linda e sortuda. Maravilhoso. Porque é o que eu ensino a ela, cara, que ela é privilegiada, entendeu? Por quê? Porque eu venho de uma família pobre, eu ainda tenho muitos parentes que moram em Bangu, lá na comunidade, e ao mesmo tempo a gente circula e anda com pessoas com muita grana. Então ela precisa entender que em algum momento ela está andando com gente com muita grana e em outro momento ela tem que lembrar dos primos dela que estão lá, que moram na comunidade, que moram na favela. Então ela tem que entender essa dualidade. São todos seres humanos. Todos seres humanos. Eu queria... Você falou desse exercício, você pediu o pessoal fazer esse exercício, eu queria sugerir um outro exercício. A gente está muito nessa busca pelo propósito, né? Qual que é o meu propósito, etc. E eu já fiz muito isso. O exercício mais poderoso para mim foi o seguinte, parecido com esse que você falou. Imagina que você está no leito de morte, já velhinho, velhinha, e você sabe que vai morrer, e você chama a sua família. O que você vai falar para sua família? Você vai falar assim, olha, eu vivi uma boa vida, eu fiz tudo o que eu queria ter feito, eu fiz isso, aquilo outro. Ou você vai contar para os seus filhos, seus netos, arrependimentos. O eu fiz isso, aquilo outro é o seu propósito. São as coisas que você gostaria de falar que fez no seu leito de morte para sua família. Cara, esse exercício é poderosíssimo. Eu vivi ele, cara. Minha mãe, no meio da pandemia, ela passou mal, não era fumante, e aí ela falou que a única coisa que ela se arrependia é de nunca ter parado de fumar, que era exatamente a briga que eu tinha com ela. Ela pediu assim, meu filho, sempre que você tiver uma oportunidade, fala para as pessoas pararem de fumar, porque esse é meu único arrependimento. Se eu tivesse ouvido você, eu não teria fumado na minha vida inteira. Que, cara, é um prazer bobo, cara.
O Brasil é muito bobo, influenciado pela mídia. Uhum. Assista um filme Obrigado por Fumar. É muito bom esse filme. Então, assim, pra você entender como a mídia manipula a gente nessas coisas. Então, foi o único arrependimento dela. E aí eu passei 30 dias com ela no hospital, chamando ela de piriguete, falando pra ela parar de dar em cima dos médicos. Minha mãe era uma pessoa altamente divertida. Eu tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu perdi minha mãe. Eu não perdi minha mãe. Eu ganhei minha mãe pra história, cara. Minha mãe virou poesia. Cara, e assim, e no enterro dela, o que me deu mais trabalho foi ter que consolar as pessoas. As pessoas não conseguiam falar comigo. Porque elas não conseguiam entender porque elas estavam perdendo. A gente não perdeu minha mãe, cara. Guarda as histórias que estiveram com ela. E aí eu mandei a coroa e falei, tá, Lucy, mãe de todos. Que meu irmão, o que eu mais tive foi irmão, cara. Gente que entrava na minha casa, que comia. Descobri que eu tenho família na África, minha mãe ajudava não sei aonde. Cara, é uma loucura, velho. Loucura. Então, assim, é isso, cara. Esse exercício eu vivi, que você tá falando, eu vivi ele na realidade. Que legal. E desde então, cara, eu tento me desculpar por todas as coisas que eu já fiz, que às vezes eu nem sei por que eu fiz, né? Ninguém chega onde eu cheguei só fazendo amigos. Eu tento fazer muitos amigos, mas tem muita gente que não gosta de mim. Tem muita gente que não suporta, que me cancela, isso aqui. E às vezes por bobagem, de nunca teve nem coragem de falar para mim que não gosta de mim. Simplesmente construiu algo na sua própria cabeça, no seu subconsciente, algo que não se sentiu confortável e nunca teve coragem de fazer assim, cara, não gostei do que você fez, me desculpa. Cara, olha só, queria falar pra você, não gostei, não foi legal. As pessoas têm vergonha, cara, de falar isso, entendeu? E aí com as redes sociais elas se sentem corajosas para despejar e cancelar as pessoas. E que pra mim é uma covardia. É uma covardia. Você atacar as pessoas, cancelar as pessoas através de uma tela é uma baita de uma covardia. É sinal que você não tem capacidade intelectual de entender o que está acontecendo. Você não tem capacidade nem de entender o que está acontecendo dentro de você. Perfeito. E aí você tem que culpar o terceiro. Que é o que muita gente está fazendo hoje. Não consegue assumir as suas próprias responsabilidades e precisa culpar um terceiro pelos seus fracassos. Você tem alguma religião? Cara, eu sigo uma religião... Eu sigo os preceitos budistas, em especial os preceitos do hinduísmo, que é uma linha muito específica dentro do budismo, né? Que não é nem considerado uma religião, é considerado uma seita, mas enfim, está evoluindo, né? Mas eu sou um cara que gosto tanto, acredito tanto em Deus, que acredito em muitos deles, né? Sou um politeísta. Então, como é que você chegou no hinduísmo? Minha mãe, cara, quando eu era muito novo, a gente caminhando num parque no Rio, eu vi uma galera sentada, conversando no jardim, e tinha um cartaz assim, com um cara todo com um monte de bolinha colorida. Eu falei, o que é isso, cara? Eu pensei, são chakras. Os chakras, eles são isso, são daquilo. Esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, esse aqui é responsável por aquilo ali. E eu falei, nossa, cara, que incrível. Devia ter uns 13 para 14 anos, entendeu? Eu achei aquilo maravilhoso, lindo, entendeu? E começaram a me explicar como era aquilo, e as pessoas sempre carinhosas, amorosas, e cara, eu fui me descobrindo um cara amável, querido, e eu tenho tanto amor dentro de mim, cara, que eu não acredito que o amor ele precisa ser exclusivo dentro da palavra amor. É como se eu quisesse explicar para as pessoas todos os sabores de fruta só falando a palavra fruta. Cara, você tem o limão, você tem o doce, você tem o azedo, você tem uma astringente, você tem uma... Tem gente que só acha que tem doce e salgado. Eu tenho um paladar infantil, só gosto de coisa doce. É mimizento, velho. Tipo, não, irmão. Você tem que... Cara, existe uma gama gigantesca de sabores, entendeu? Que a gente precisa entender. Então eu fui me descobrindo isso, e aí eu fui migrando em várias religiões diferentes, das mais diversas possíveis. E a que eu mais me identifiquei foi com o hinduísmo, assim. Eu gosto, mas eu não pratico tanto, porque a vida é muito louca, mas todo dia eu medito, todo dia eu penso em algo positivo, entendeu? E eu gosto de levar, né? Então, tem até um Instagram engraçado na internet que é o diboísmo. Então, eu sou adepto ao diboísmo. Tô sempre de boa, velho. Hakuna Matata. Eu sou do Hakuna Matata. A minha religião é Hakuna Matata. É o que eu gosto. Mas, enfim, eu vou à igreja, se eu tiver aqui a centro, eu vou, candomblé, onde que vier. Porque eu acredito no amor e nas pessoas, cara. Se as pessoas têm algo bom dentro delas, vai se manifestar. E religião... A origem, ou o politeísta falando de novo, a origem da palavra religião é religare, né? Um rótulo, cara. É só uma forma, é só um label que você coloca ali para você entender uma coisa ou outra. Para mim é um instrumento, né? É um instrumento para você se ligar. É um conjunto de práticas, de literatura, de pessoas que estão ali em tese para te auxiliar a fazer essa conexão.
Então, Eu sou um apaixonado por uma técnica chamada Tantra, hum, que é uma que as pessoas ainda levam muito pro lado da sacanagem, da putaria. E tá tudo certo. Mas a palavra Tantra significa teia, né? E você vai conectando diversos pontos até você se conectar e entender, se conectar com algo divino, algo superior que está na sua supraconsciência. É um chakra extra que a gente tem, entendeu? Então, isso é o divino. Então, é você se conectar com o divino, com o superior, com o mágico. Né? que Então, é massa, isso. que legal. Eu sei que você é um cara que gosta muito da cultura pop. Recomenda aí pra gente um livro, um seriado ou um filme aí pra galera empreendedora que tá assistindo a gente. Caraca, vou recomendar uma história muito legal essa. Hum, Tem um podcast nos Estados Unidos e esse podcast era pouco assistido. E aí tinha um cara que assistia esse podcast que falou o seguinte: cara, gosto muito do seu podcast. Eu sou cartunista. Se um dia eu ficar rico e famoso, eu vou fazer um desenho do seu podcast. Aí o apresentador falou assim: legal, beleza. Ele não acreditou. Esse cara ficou rico e famoso desenhando A Hora de Aventura, que é um desenho que passa na Nickelodeon. Super famoso, premiado. O cara desenhou isso. Esse cara ficou rico e famoso. Quando ele teve dinheiro sobrando, o que ele fez? Voltou no cara do podcast e falou assim: irmão, lembra? lembra que eu te prometi? Vamos fazer? Aí o cara, caraca, vamos! Aí eles fizeram uma série chamada The Midnight Gospel. Tá no Netflix hoje. E eu aconselho, se você quiser assistir, você tem que assistir várias vezes. Assiste ele primeiro do episódio, são 10 episódios, do primeiro 1 ao 10º. Mas se você quiser me conhecer, assiste o 10º, o 9º, o 8º, o 7º, o 6º. Assiste de trás para frente. Primeiro conselho é, não tenta entender tudo. Sim. Primeiro conselho é, ou só escuta, ou só assiste. E depois só escuta e depois só assiste. É sério, porque nós, seres humanos, não temos capacidade intelectual de compreender essa série. Eu assisti essa série 6 vezes e foi a série que mais me ajudou nesse processo de passagem da minha mãe. No meu Instagram, @Mackenzie, eu já botei um trechinho da série que fala sobre meditação. Legal. Esse trechinho fala assim, fala que é uma conversa do filho com a mãe e ele falando assim, ele fala, eu não vou entender quando você for. Aí ela fala, você precisa meditar. Aí, mas, uma vez eu escutei um monge budista falando que a meditação é a preparação para a morte. Ela fala, aí a mãe dela falou, Então, uma conversa de uma mãe com um filho, num nível assim que quando eu falo para você me conhecer, é que é o mesmo nível de conversa que eu tinha com a minha mãe. Entendi. Você imagina um filho entrar num leito de hospital e falar, e aí, piriguete, o que tá fazendo aqui? Cara, era a minha intimidade com a minha mãe, cara. Tipo, nesse nível, entendeu? Entendi. Então, a série retrata isso, cara. The Midnight Gospel. The Midnight Vou Gospel. deixar na descrição aqui. Assistam. O maior erro que você já cometeu na tua vida e que tenha gerado um aprendizado que você possa compartilhar. Pode ser de hoje? Pode. Porque todo dia eu faço bobagem, cara. Acabei de comprar um monte de briga aqui no teu podcast com gente que nem me conhece, que tô aqui na tua audiência. Todo dia eu faço bobagem, cara. Na verdade, meu maior erro, às vezes, é não ter tido tempo ou oportunidade de pedir desculpas. Né? É a única coisa. E eu vou continuar errando. Errar faz parte, cara. Meu maior erro, talvez, é não conseguir criar oportunidade para me desculpar. Eu acho que esse é meu maior erro, assim, até hoje. Né? E aí, assim, pode ser que eu encontre pessoas que eu tenha errado e que as pessoas não me desculpem. Tá tudo bem, mas aí é um processo delas. É o processo delas. Eu já passei pelo meu, cara. É muita terapia, é muita meditação, é muito processo é muito processo de alternativo. Então, são muitas coisas. Desde que minha filha nasceu, eu ajudei no parto da minha filha, cara. Eu fiz curso de doula. Então, sério? Cara. Então, tu puxou lá, tava lá? Cara, assim? eu não puxei porque a parteira falou pra mãe puxar. Então, a mãe falou, você é uma guerreira, você é uma leoa. Puxa, ela mesmo puxou. Mas eu tava ali. Como é que a mãe puxa? Velho? Meu irmão. É melhor não tentar explicar. Cara, conversa com uma parteira, cara. Foi a coisa mais maravilhosa. Porque as pessoas, por exemplo, a TV diz que pra gente que a pessoa tem dor. A dor do parto, não. O parto não dói. O parto tem pressão. E aí a gente vai ressignificando as coisas. Então a gente conversava conversava com a Andresa, mãe da minha filha, com minha esposa, falando sobre isso, que cara,
quanto de pressão você está sentindo de 0 a 10. Entendeu? Então vai sentindo pressão. Então é um processo. Por isso que fala trabalho de parto, é longo. Na TV você vê lá, a bolsa estourou. Aí, parece que nasce. Sim. Cara, demora 10, 12 horas pro filho nascer depois que a bolsa estoura. Da minha esposa foi assim. E as pessoas não contam isso pra gente, irmão. Não contam, entendeu? Então, cara, é a coisa mais divina e maravilhosa do mundo é o parto. Você tava falando, depois que a minha filha nasceu, aí... Desde que minha filha... Eu tomei a decisão de fechar minha empresa na sala de parto. Que eu falei assim, esta pessoa vai precisar da minha presença. E eu não consigo estar presente no presente com o tamanho de problema que tem naquela empresa. Então, eu preciso fechar essa empresa. Então, eu levei... Por isso que eu te falo que é janeiro de 2015. Minha filha nasceu dia 4 de dezembro de 2014. Eu levei 2 meses para tomar a decisão e demitir as pessoas e realocar. Fechei em janeiro de 2015. Caramba. Tanto de podia ter recuperado, podia ter ficado em pé, eu ia estar muito mais grana hoje, podia, mas foi a melhor decisão. E desde esse dia, cara, eu venho reparando todos os erros que eu cometi, que eu venho cometendo, que eu ainda continuo cometendo, mas que eu venho cometendo ao longo do tempo. Então são 9 anos me reciclando, me refinando, me pedindo desculpas e me respeitando também, tá? Tentando me respeitar. Que muitas vezes a gente se negligencia. A gente posso falar que você é um cara bonito e automaticamente as pessoas vão achar que eu te achei um cara bonito. Te achar um cara bonito e em detrimento da minha beleza. Da mesma maneira que as pessoas querem achar as empresas das outras pessoas boas em detrimento da nossa empresa. Cara, são coisas diferentes. Você pode ser um cara bonito, eu sou bonito do meu jeito. Você não precisa diminuir o outro para elogiar Na Irlanda alguém, do Norte, o Gui vai ser ídolo e tá tudo bem. Cada um na sua região vai ser bonito de um jeito diferente, cara. Então, assim, a gente tem que parar de admirar a beleza dos outros em detrimento da nossa, parar de admirar o sucesso dos outros em detrimento do nosso. Porque a gente, às vezes, vê alguém fazendo sucesso e acha que a gente não é capaz ou merecedor daquilo. Sim. Não, cara, é se respeitar também. Uma coisa muito profunda que eu aprendi também é o tal do se comparar consigo mesmo ontem. Porque você vê nesse mundo de Instagram, né? Pô, o fulano tá daquele jeito e tal, não sei o quê, Você fala assim, irmão, você comparar com aquele cara, primeiro que aquilo não é real. O que você tá vendo no Instagram não é real. É uma faceta das inúmeras facetas da vida dele. Segundo que você não é ele. Todas as circunstâncias da vida dele são completamente diferentes das suas. Então se compara com quem você era ontem. Dá um passo pra frente. A gente não sabe o quanto de lama ele pisou pra se divertindo na chuva. Exatamente. Ou o quanto que aquilo é fake. Quanto que aquela chuva tá sendo falsa. Né? Uma chuva cenográfica. Você não sabe. Exato. Você não sabe. Meu irmão, pra gente finalizar, indique um livro. Não vou embora não. Opa! Eu não vou embora. Comenta aí, galera, pra gente continuar mais 2 horas aqui. Tô preocupado com o seu compromisso, Eita, mas... Desculpa, vamos lá, é verdade. Eu esqueci. Tá vendo? O papo ficou tão bom aqui que a gente se empolgou. 2 livros. Um é o Pitch Perfeito. Não precisa comprar meu livro. Meu livro tá de graça no Google Books. Não, mas eu não tô falando pra comprar, tô falando pra recomendar. Tá, então se você quiser ler meu livro, tá de graça no Google Books. Não só o meu, mas todos os livros do mundo estão de graça no Google Books. 20% deles, se você gostar, você pode adquirir ele de outras maneiras. Então, conhecimento, o livro não é para dar dinheiro, o livro é para compartilhar conhecimento. E para compartilhar conhecimento, eu recomendo um livro que eu sempre recomendo, é O Amor, a Melhor Estratégia, do Tim Sanders. É um livro que me ensinou a ser um cara colaborativo, integrativo. Então, O Amor é a Melhor Estratégia. É um livro maravilhoso para te ajudar a ser abundante. E um outro livro, se você não gosta de ler, você nunca quis ler, é um livro chamado Tudo que Você Pensa, Pense ao Contrário, do cara que fundou... Nossa, deu branco agora o nome do fundador da Saat. Paul Arden, ele é escritor do Tudo que Você Pensa, Pense ao Contrário, da editora Intrínseca. Maravilhoso esse livro. Livro cheio de figurinha, mas você vai ler ele numa sentada só e você vai falar assim, caramba, vai te dar vontade de ler outros livros. Se você pudesse seguir só uma pessoa nas redes sociais, quem é o cara que mais te inspira nas redes? João Kepler. É foda, né? Meu irmão, uma vez me perguntaram, cara, assim, do tipo... Ele é isso tudo mesmo, cara? Isso tudo mesmo? Eu falei assim, cara, desculpa, não é não. Eu queria muito que vocês pudessem conhecer esse cara como eu conheço. Assim, queria muito que vocês pudessem ter o privilégio de receber esse cara um dia na vida de vocês, assim, é bizarro, cara. O cara é bizarro, assim, o que ele tem na rede... É porque a gente resume redes sociais a Instagram, né? É isso. Redes sociais não é só Instagram, cara. Redes sociais, eu chamo de Fleet, que é Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, que agora virou X, né? TikTok, YouTube e mais outros canais.
E, cara, em todos eles, João Kepler é um cara que você precisa ouvir. Assim, tipo, é bizarro. É o meu devocional da manhã. Ele acorda cedo e ele me manda mensagem de 5h30, 5h40, 6 da manhã. O chefe, tem dia que eu vejo e nem respondo pra você não ver que eu não tô acordado. Mas cara, o que ele posta de manhã é maravilhoso. E além de tudo... Às vezes eu acho que ele escreve indireta pra mim. Né? Mas E além de tudo, um cara acessível, um cara humilde, um cara, gente boa pra caramba, né? Assistam aqui o podcast com o JK aqui, que você vai pirar, cara. Vou deixar aí na descrição, botar o card. Eu nunca sei como é que bota o card. Bota no complemento no card. Vai botar o card e a descrição do Doutor Startup Cast que a gente fez com o João Kepler, que foi sensacional. Até minha mãe gostou. E te falo sem titubear, cara. Titubear. E assim, olha que eu conheço muita gente. Sim. Estou nesse mercado há muito tempo, Brasil, Estados Unidos, mas eu não... Cara, te falar que quando ele me chamou para voltar a trabalhar com ele esse ano, foi um privilégio, cara. A última mensagem que eu tenho dele no telefone aqui de ontem é ele, cara, eu confio muito em você. Toca a ficha. É a última mensagem que ele mandou para mim. Pesado, hein? Hoje de manhã. Responsa, né? Cara. Então, assim, você vê, cara. E aí, o que fica de legado aqui para fechar a apresentação é estude e trabalhe duro até você ser amigo dos seus ídolos. Acho que é o maior legado que você dá. Show de bola. E é o que eu mais faço, cara. Eu trabalho muito para que eu possa chamar os meus ídolos de amigo. Eu tenho muitos ídolos, cara. Eu admiro muita gente. E desrespeito muita gente também. Tem muita gente que não merece nem minha atenção, nem minha... Quando eu tenho que falar, eu respiro 2 vezes e trato por educação. Tem muita gente assim, né? Por conta das regras do mercado. Porque eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que eu preciso fazer. É óbvio. Se eu fizesse só o que eu gosto, eu seria escravo das minhas próprias vontades. E aí você seria uma criança, um infantil, né? Eu lido com todas as pessoas, mas algumas que eu tiver que recomendar, você vai fazer essa pergunta da mesma maneira que eu recomendo 1000 vezes o Amor é a Melhor Estratégia, recomendaria 1000 vezes o JK. Mas vou dar um depoimento aqui também. Eu já vi muitas interações suas de público dele com você e também... É sempre um respeito e uma admiração que ele demonstra para com você, que é bem bacana de ver também. Tem uma frase interessante que o meu amigo Matheus Tomoto fala, que é: o dia que você entrar em Harvard, você está feito, desde que você não acha que você está feito. Boa. Me tornar amigo do Kepler, chamá-lo de mestre, de mentor, ouvi-lo, é uma responsabilidade muito grande e eu faço o possível para não romper com essa... Então, é uma responsabilidade muito grande manter esse status, cara. Então peça muito pela chuva, mas saiba lidar com a lama. Esteja preparado para a lama. Exato. Senhoras e senhores, esse foi o Rainmaker Edson Mackenzie. Muito obrigado, meu irmão. Curta, compartilha, comenta, deixa a principal frase aqui, o principal aprendizado que você teve com o Mac aqui, comenta aqui pra gente, manda para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo que ele trouxe aqui pra gente. E sigam o Mac nas redes sociais. Isso aí, hashtag segue o Mac, segue o MACK, em qualquer rede social você vai me achar. Botou a hashtag siga o Mac? Meu sobrenome é Mackenzie, M-A-C-K-E-E-N-Z-Y. Às vezes o povo escreve errado. Então eu queria hashtag segue o Mac. Pronto. E você me acha. Se não achar, pergunta aqui no comentário, manda direct pra mim no Instagram que eu vou direcionar vocês pro cara. É só pegar meu sobrenome e me cata lá. Fechado. Eu vou deixar na descrição também todas as coisas. Facilitar o trabalho do povo. Exatamente. Obrigadão, meu irmão, pela aula que você deu aqui pra gente, viu? Eu que foi um grande prazer. Oportunidade mais uma vez. A gente se vê. Abraço.